governo da Itália anunciou na semana passada uma reforma na lei que permite a concessão de cidadania italiana. Nós vamos entender como vai impactar as pessoas aqui no estado, pois são muitos pedidos feitos pelos descendentes dos italianos que migraram para cá nos 2 últimos séculos. Quem traz as explicações para a gente é o Rafael Niero, lá de Nova Veneza. Importante assunto, de muito interesse aqui para a região sul, principalmente do estado. Nós viemos até a capital da gastronomia italiana, viemos até Nova Veneza, e eu vou tratar desse assunto com Haroldo Frigo Júnior, ele que é presidente do Comitato Vêneto aqui em Santa Catarina e conhecedor desse assunto, para trazer mais detalhes sobre a questão da cidadania italiana, né, para estrangeiros, principalmente para aqueles que moram aqui no Brasil. E eu já começo perguntando, Haroldo, por que dessa mudança? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Então, essa mudança ela veio de encontro, conforme as palavras do atual vice-premier da Itália e também ministro das Relações Exteriores, do fato da comercialização hoje do documento italiano do passaporte roxo, o passaporte italiano. E essa comercialização ela vem em função de uma não regulamentação da geração da descendência italiana. E o decreto-lei que está em vigor desde o dia 28 de março, que foi editado no dia 27, ele passa a valer com a seguinte regulamentação, que somente os filhos e netos de cidadão italiano nato, nascido ao estrangeiro, podem solicitar através da lei do sangue, iuris sanguinis, a nacionalidade italiana. Mas temos que lembrar que a Itália é um país parlamentarista e esse decreto-lei, a partir de agora, ele passa a ser analisado pelos senadores e deputados italianos, no parlamento italiano, para que eles possam votar e avaliar se o decreto ele é transformado em lei ou se ele é revogado. A partir desses 60 dias, aí sim a gente vai ter um conhecimento geral do que se tornará esse decreto-lei. Mas o decreto-lei já está em vigor no dia de hoje. Já a naturalização por via de matrimônio, ela não está estabelecida no decreto-lei, a legislação ela permanece a mesma, mas nós também temos, paralelo a tudo isso, a judicialização, onde juristas, advogados, com tese, pode contestar na Corte do Poder Judiciário italiano a inconstitucionalidade, seja do decreto-lei ou seja da lei posteriormente aprovada pelo Parlamento. Ou seja, a partir de agora é quase impossível se conseguir uma cidadania italiana, hein? Perfeitamente, Se a gente avaliar os anos da imigração do italiano nato, que começou aí na primeira colônia em Azambuja, especialmente aqui no nosso sul catarinense, e depois findou na colônia de Nova Veneza, onde nós estamos hoje aqui, a gente tem aí mais de quase 150 anos, Então é impossível ainda, e em alguns casos específicos existe ainda, filhos de italianos e netos de italianos, mas a grande maioria que buscava essa descendência já era a 5ª, 6ª geração. Vai ficar algo muito mais dificultoso para poder fazer a solicitação através da lei do sangue dessa geração. Muito bem. Para quem é casado, como é que fica essa situação? O esposo ou a esposa, por exemplo, tem a cidadania, o companheiro vai poder fazer também? Existe algo que vá facilitar ou não? Na verdade, a legislação é a mesma, não tem nada que venha a facilitar. O pedido da cidadania por naturalização via matrimônio, ela é feita através de uma solicitação online direto ao Ministério Interino, onde posteriormente, alguns anos, o Ministério Interino informa a sede do consulado que este cidadão brasileiro ou brasileira reside. No caso, Santa Catarina, Paraná, pertence ao Consulado Geral da Itália em Curitiba, e ali ele vai fazer a prova, do conhecimento da língua italiana do nível B1 e B2. Alguma informação a mais importante ainda, Haroldo, relacionado a esse tema? Isso ele não vale só apenas aqui para o Brasil, Ele vale para outros países também, Perfeitamente, Para toda a rede consular, é para todo descendente de cidadão italiano, seja o país que nasceu, que automaticamente dava o direito, automático antes do decreto-lei, não importava a geração, de solicitar o reconhecimento da cidadania italiana. Mas a gente deixa aqui ressaltado que todo cidadão italiano, que já possui a cidadania italiana e mora fora da Itália, nesse caso ao estrangeiro, que tenha seu estado civil modificado, casou, divorciou,
ele tem que procurar as sedes dos consulados italianos mais próximo da sua residência para que eles possam fazer a atualização civil, porque não pode ficar, um exemplo, casado no Brasil e solteiro na Itália para não ocorrer a omissão de estado civil. Haroldo, obrigado pelas informações. Então, assunto importante que, principalmente, como disse, para a região sul, muitas pessoas daqui buscam fazer a cidadania, né? Ou para viagem ou para trabalho, até mesmo na Europa. Agora é quase que impossível, né? Você conseguir, portanto, esta cidadania italiana. Volto com você. Muitas pessoas, né, buscaram, né, a dupla cidadania, facilita bastante, né, o passaporte Bordeaux, como falam, né, tem a liberdade de ir e vir, então é interessante, né, informações que impactam a gente aqui no Sul.